Esse hotel abandonado aqui é símbolo de uma transformação que está acontecendo agora no mercado hoteleiro do Brasil. Ele fica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado no ano 2000 e chegou a ser sinônimo de luxo na orla carioca. Mas em 2017 ele fechou as portas porque estava atolado em dívidas e também porque estavam rolando umas disputas entre os sócios dele. Desde então ele está assim, ó, desse jeito, vazio, esquecido, um incômodo no coração de um dos bairros mais valorizados do Brasil. E agora, 8 anos depois, ele vai voltar à vida. Foi comprado pela rede americana Trist Hospitality, que já atua em Nova York e Porto Rico, e promete reabrir o espaço em 2026, transformando ele num hotel voltado ao público LGBT. É um novo ciclo que se inicia para um prédio que parecia condenado ao abandono. Mas como eu disse, essa história não é sobre um hotel. Ela é um retrato de como a hotelaria brasileira está mudando. Enquanto eu conto essa história, não esquece de seguir o Invest News, tá? Durante a pandemia, o setor viveu o seu pior momento. Em 2020, cerca de 80% dos hotéis chegaram a fechar temporariamente aqui no Brasil. E os que continuaram abertos operavam com taxas de ocupação entre 5% e 8%. É praticamente inviável. Foi um baque brutal. Mas os anos seguintes mostraram a força da recuperação do setor. Em 2023, os hotéis urbanos já registravam ocupação média acima de 60%, superando o nível pré-Covid. As diárias subiram para quase R$ 400 em média e a receita por quarto cresceu 40% em um único ano. Nos resorts, o desempenho foi ainda mais impressionante, recorde histórico de ocupação desde 2010, puxado pela demanda por lazer. Ainda assim, manter um hotel de pé não é tarefa simples. O negócio só se sustenta mesmo se a ocupação ficar entre 50% e 60% o tempo todo. Além disso, precisa de reformas periódicas, os chamados retrofits. Isso precisa acontecer a cada 4 ou 5 anos. Essas reformas são necessárias para atualizar quartos, áreas comuns e também a tecnologia do hotel. Se isso não acontece, a reputação do empreendimento cai. E em tempos como os nossos, de redes sociais, review online, reputação arranhada significa receita em queda imediata. Outro obstáculo é a dependência dos canais de distribuição. Como que você faz para reservar um hotel? Plataformas como Booking e Decolar funcionam como essas vitrines e elas são indispensáveis, só que elas cobram comissões salgadas, que vão de 15% a 30%. As operadoras de turismo, como a CVC, também negociam pacotes com descontos muito agressivos. E o resultado disso é a erosão da margem para quem não está conseguindo atrair hóspedes por conta própria. No meio disso tudo tem o Airbnb, que ele virou um competidor poderoso com um custo tributário muito menor. Enquanto um hotel, por exemplo, paga IPTU comercial, que é 3, 4 vezes mais caro que o residencial, um apartamento de temporada paga quase nada. Essa situação costuma pesar mais para os hotéis que são independentes, e eles são 80% do setor no Brasil. Muitos são negócios familiares, que não têm muito planejamento financeiro estruturado, que não têm as ferramentas digitais de precificação e gestão assim em tempo real, nada definindo as tarifas. Geralmente acontece uma administração que é meio no feeling. E quando chega a hora da sucessão, o fundador que sonhava com a hotelaria e fundou o hotel lá atrás, dá lugar a herdeiros menos interessados em continuar o negócio. É aí que entra a Faria Lima e as grandes redes tipo a Trist, que comprou o antigo Ipanema Plaza. No caso da Faria Lima, tem fundos de investimento e gestoras especializadas assumindo esses espaços. Eles compram esses hotéis desvalorizados, fazem reformas, reposicionam a marca e depois vendem com margens mais altas. A CVPAR, por exemplo, comprou o Hilton Garden Inn, na Avenida Rebouças, em São Paulo, por 110 milhões de reais. O BTG Pactual está captando 415 milhões para comprar hotéis prontos e já administra fundos que somam mais de 3 bilhões de reais em ativos. Esses investidores olham para a hotelaria como um ativo que gera renda recorrente, mas que também se valoriza no tempo. E como levantar financiamento, pegar empréstimo para construir novos empreendimentos ficou caríssimo com a Selic em 15%, é mais vantajoso retrofitar e reposicionar do que erguer do zero. Especialmente quando existem tantos hotéis em dificuldade ou mesmo abandonados, e que estão em lugares estratégicos nas grandes cidades. Os números confirmam essa mudança. Tem menos hotel novo surgindo no Brasil neste ano de 2025 do que tinha no ano de 2020. A maioria está em cidades médias do Sudeste e do Sul e os projetos econômicos de baixo custo estão perdendo espaço. No lugar deles estão crescendo os hotéis de padrão intermediário e alto, de mid-scale a luxo,
muitas vezes integrados a complexos multiuso com residências, shoppings e escritórios neles. Outro formato que está ganhando força são os Branded Residences. São apartamentos de alto padrão que levam a marca de redes como Accor, Hilton ou Marriott e acabam misturando hospedagem e moradia sob um mesmo selo. Isso tudo acontece enquanto a demanda segue aquecida. Sem muitos novos hotéis sendo inaugurados, e a previsão é que esse ritmo se mantenha até 2029, a tendência é que a procura continue maior do que a oferta. E isso abre espaço para tarifas mais altas, margens melhores e valorização desses ativos. O que significa que hotéis que hoje parecem esquecidos podem se transformar nas joias do futuro. E quem está decidindo esse jogo são cada vez mais as grandes redes internacionais e o capital da Faria Lima.